Bom, pessoal, vamos a mais uma aula do curso, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, basicamente, antes de iniciar o curso, de esclarecer umas coisas. Primeiro, esses assuntos aqui, tá? Primeiramente, antes de a gente ter contato com o primeiro módulo do curso, vale a gente explicar primeiro como surgiu o C Sharp, o que é C Sharp, e o que é orientação a objetos baseado na minha visão, tá? Lógico que baseado também que especialistas disseram, né? Mas eu vou dar meu toque final do que é orientação a objeto na minha opinião, tá? Primeiro, o C Sharp, se vocês forem lá no Wikipedia, ele foi baseado aí, a parte dele, o kernel dele, vamos dizer assim, a metodologia, a sintaxe dele foi baseada na linguagem C e C++, tá? Ou C++, como diz o pessoal. E o que acontece? Ele foi os mesmos comandos, o mesmo jeito de montar ali na hora que você está programando é igualzinho, tá? Ele foi inspirado na linguagem C, Object Pascal, muita coisa deles é bem semelhantes, tá? E a parte de orientação a objeto dele foi baseado, não que seja cópia, mas baseado como se a estrutura, como funcionar, tudo, no a Java, que é uma linguagem bem antiga, se não me engano, Java é de 89 ou 91, alguma coisa desse tipo, tá? E o C Sharp, ele começou a surgir ali em cerca de 2001, tá? Na minha opinião ali para substituir o Visual Basic, tá? Que é uma linguagem também da Microsoft também, tá? Não vejo muito o pessoal falar que programou muito em Visual Basic, então acredito que seja isso aí que substituiu e entrou o C Sharp, que é a linguagem aí também conhecida como .NET, tá? Ela surgiu ali para melhorar ali com o conceito de melhorar o desenvolvimento de sistemas, tá? Antigamente existia a linguagem já orientada a objeto em Java, que muitos não conheciam, não praticavam, né? Mesmo sendo uma linguagem popular. Hoje é uma linguagem bem popular também, Java e .NET, C Sharp, né? Que para mim, na minha opinião, que eu vejo mais o pessoal falar que vai programar, tá? Tem as linguagens front-end também hoje, né? Então, que também. Só que para back-end ainda se fala muito em Java e C Sharp e também um pouco de Python, né? Python também estava crescendo bastante, mas quem sabe Java e C Sharp com certeza vai aprender muito mais fácil Python, tá? Então, eu fiz um breve desenho aqui também para vocês. Deixa eu ver se consigo passar aqui, tá? Hoje existe na linguagem back-end, basicamente, né? Front-end também, por que não, tá? Mas eu vou falar mais de back-end, tá? Que é o princípio do curso, tá? Existe, na época, quando foi inventado o C Sharp, existia dois tipos de abordagem de linguagem, tá? A estruturada e a orientação a objeto. Hoje se fala de estrutural, procedural e orientação a objeto. Por quê, tá? Para vocês entenderem essas três, eu tenho que explicar as duas de início, tá? As linguagens estruturadas, que nem o Object Pascal, perdão, elas você praticamente fazia uma procedure, por isso que fala procedimento ali, tá? Que é uma parte, uma estrutura dessa linguagem. E você já chamava os dados globais, chamava banco de dados, chamava outras funções, tá? E basicamente isso mudou na orientação a objeto, que você chama tem uma chamada para o método chama os dados ou banco de dados, tá? Então não é direto. Então a gente tem assim, vamos dizer assim, a estruturada era um bloco só e na orientação a objeto você divide em vários mini blocos, até para ficar mais visível, mais separado, mais organizado. Então e mais funcional também, tá? É uma linguagem que é mais eficiente em funcionalidade
e reaproveitamento de código. A linguagem de orientação a objetos, ele é mais firme, ela é melhor do que estruturada, tá? A linguagem estruturada talvez seja mais fácil para você entender, porque está tudo ali, mas não é mais visível para você ver também, porque na verdade está tudo num bloco só. Você imagine aí 30 linhas num bloco, tá? Numa linguagem estrutural. Na linguagem orientada a objetos, você dificilmente vai ver um grande montoado de linhas, tá? Então por isso que ela é muito melhor, muito mais visual de ver, tá? Então passando aqui um nosso segundo exemplo para vocês entenderem melhor. Basicamente na linguagem estrutural você tem um bloco de funções, de chamadas e ele vai consultar aqui, ó. A função vai chamar, por exemplo, você tem um banco de dados, sei lá, casa de cachorro. Você vai lá, eu quero saber a informação do gato. Você vai direto no dados, tá? Quero saber a informação do cachorro, você vai direto no dados. Isso aqui, tudo isso aqui é um bloco só, tá? E tudo isso chamando dados, tá? Já numa aplicação orientação a objetos, a gente tem uma camada chamada aplicação, tá? Que vai ficar bem claro nos exemplos das próximas aulas, tá? E o que acontece? Você vai chamar o método e o método vai chamar os dados aqui, conforme vocês estão vendo o meu mouse aqui, tá? Então os dados vão vir para o método e o método vai voltar para a aplicação. Então aqui na aplicação a gente tem uma estrutura de mini código, basicamente bem enxuta, para só o que precisa chamar mesmo a aplicação, tá? E aqui a gente tem uma camada de métodos um pouquinho mais cheia, mas muito pouca coisa. E aqui os dados bem tratados, a mesma coisa que a gente separar aí, vamos dizer assim, você pensa aí, vamos pensar assim, embora seja um exemplo para quem gosta de comer, você imagina uma marmitex, tá? Com tudo junto, aquelas bem cheia, com arroz, feijão, e você tem que ficar procurando ali. E basicamente ali a orientação objeto é aquela marmitex com 3 divisórios, ali onde está tudo organizadinho, tá? Então o forte dessa linguagem, né? C Sharp, é por isso que falo que é fortemente tipada, porque ela é tipada porque tudo é separado de acordo com o seu tipo, tá? Por exemplo, você jamais vai ver numa camada de aplicação chamando um select de um cliente, tá? Então não, o select cliente vai estar na camada dados aqui, tá? Aí quem que chama o select cliente? O método, tá? Que chama o select na camada dados. Então tem um método lá, chamar cachorro. Daí no método chamar cachorro ele vai acessar a camada dados, vai ter um select asterisco from animal igual a cachorro, tá? Basicamente é isso. Então ele é muito bem separado, muito bem visível. Qual que também é a vantagem de uma orientação objeto, tá? Você pode definir os atores certinho, tá? Atores eu digo desenvolvedores, tá? Que vão mexer com cada parte do seu projeto. Então você pode separar um para mexer com dados, um com método e um na camada de aplicação, sei lá, uma interface, uma chamada de botões. Então você pode separar por departamento de desenvolvimento os caras que vão mexer. Já na estruturada, um pode mexer, por exemplo, vamos imaginar um RP, um mexe em nota, um mexe em cadastro produto, mas o que mexe em cadastro produto pode ser que ele mexa em todas as camadas, porque tá tudo junto, tá? Já no método orientação objeto, eu não preciso separar por departamento, eu posso separar por cada área. O programador 1, ele é melhor mexer na camada dados, então vamos deixar ele mexer na camada dados. O outro é para chamar os métodos, então fica muito mais organizado também, tá? Então essa metodologia veio para ajudar e acelerar o desenvolvimento de sistemas, tá? Bom, pessoal, esse aí foi o exemplo do que é orientação a objeto, o que é C Sharp, tá? Não tem como começar a aula sem dar um exemplo básico do que vocês vão começar a se apresentar a mexer, tá?
Não tem lógica você estar mexendo uma coisa que não adianta nada você querer dirigir um carro sem saber o que é um carro, tá? Então, um exemplo básico assim. Então, isso aí eu gostaria de ter deixado aqui na aula. Eu espero que vocês me compreendam antes de começar a aula, mas basicamente, vocês sabendo desse conceito, eu tenho certeza que vocês vão entender de forma melhor o que vai acontecer nas aulas em diante, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.